Fala galera, aqui é o professor Thaleson Reis e a nossa aula de hoje é sobre relevo terrestre. Relevo são as formas que nós conseguimos ver na superfície terrestre. Então, através das paisagens, a forma da superfície terrestre, aquelas variadas formas, por exemplo, formas planas, formas onduladas ou montanhas, tudo isso constitui um relevo terrestre. Então, essas diferentes formas que estão presentes no nosso cotidiano, que estão presentes na superfície terrestre, na crosta, isso são justamente o relevo. E o relevo terrestre, ele vai influenciar diretamente no cotidiano e na vida dos seres humanos. Isso porque ele vai favorecer ou desfavorecer a ocupação humana em determinadas áreas, assim como ele vai também influenciar nas questões de economia, em diversas áreas da vida dos seres humanos, o relevo vai influenciar. A superfície terrestre ela constitui de 4 tipos de relevo. São eles as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. E ao longo dessa aula nós vamos aprender um pouco sobre esses 4 tipos de relevos e também sobre os agentes, sobre aquilo que influenciam o relevo, sobre aquilo que forma o relevo. Então hoje nossa aula vai ser sobre os relevos que constituem a superfície terrestre. O primeiro tipo de relevo que eu vou falar para vocês é montanhas. As montanhas, elas são um tipo de relevo que são caracterizados justamente pelas suas grandes alturas e altitudes também, por serem relevos muito elevados. Inclusive, são as partes da superfície terrestre que possuem as maiores altitudes, que são justamente em relação ao nível do mar. Então, as partes mais altas da superfície terrestre são justamente as montanhas. E quando você consegue encontrar um grupo de montanhas, várias montanhas em um determinado lugar, elas podem ser conhecidas como cordilheiras ou também como cadeias de montanhas. E há também uma grande variedade de tipos de montanhas. E o tipo de montanha vai ser definido de acordo com a sua origem, de acordo com a sua gênese. Por exemplo, nós temos as montanhas vulcânicas. Elas são originadas a partir da composição de vulcões. Então, quando há uma composição de montanhas e vulcões, então isso significa que são montanhas vulcânicas, de origem vulcânicas. Há também as montanhas dobradas, que elas são originadas a partir do dobramento de terra. Isso vai ter a ver com o tectonismo. Quando há, por exemplo, um encontro de placas tectônicas, essas placas vão se juntar e vão soerguer, então a partir disso vai também formar montanhas. Existem também as montanhas erodidas, que são justamente quando há as rochas e quando ao seu entorno há um grande processo de erosão e daí vai formando montanhas muito altas. Isso porque isso vai decorrer pelo fato de haver a erosão ao seu entorno. E há também as montanhas falhadas, que elas são originadas a partir de falhamentos de blocos rochosos. Vale ressaltar que as montanhas mais existentes, as montanhas mais recorrentes atualmente, são justamente as montanhas dobradas. Isso também porque elas são as montanhas mais jovens, as montanhas mais recentes. Isso porque ela vai se dar de acordo com o encontro de placas tectônicas que vai soerguer. Então, quando há esse encontro de placas tectônicas, há também a formação de montanhas, principalmente de cordilheiras. No caso, como aqui na América do Sul, há uma cordilheira muito famosa, que é a Cordilheira dos Andes, que fica ali aqui na América do Sul, principalmente. Há também a Cordilheira do Himalaia, que fica na Ásia, também os Alpes na Europa e as Rochosas, que ficam na América do Norte. Então, as características dessas montanhas são justamente por ser montanhas que são formadas através do dobramento de terras. Um outro tipo de relevo muito recorrente é justamente os planaltos. Os planaltos, eles são formados por áreas elevadas, que são compostas por feições planas e onduladas, e também ele é composto principalmente por possuir bastantes processos erosivos, isto pelos agentes exógenos, que são justamente o vento, a água e água da chuva também. Então, os planaltos eles se localizam ali em torno de acima de 300 metros de altitude e eles são baixos em relação às montanhas. Eles são mais baixos que as montanhas, por exemplo. E os planaltos eles vão ser caracterizados justamente por
ter formas parecidas com mesa, por exemplo. Isso porque grandes partes dos planaltos eles vão se caracterizar por possuir escarpas muito íngremes. Escarpas seriam justamente as laterais dos planaltos. Então, de acordo com os planaltos, por exemplo, nós temos alguns planaltos muito conhecidos aqui no Brasil, como ali a Chapada das Mesas, temos também o Monte Roraima. Então várias dessas áreas vão ser caracterizadas justamente por possuir esse estilo assim, de mesa, por exemplo, né? O exemplo clássico aqui no Brasil é justamente a Chapada das Mesas. E os planaltos, eles vão ser mais altos que as planícies e eles vão ser predominados por processos erosivos. Então, esses planaltos eles vão ser originados justamente por causa desses processos erosivos ao seu redor. Então, vai desgastando ali as suas laterais e vai formando os planaltos, as áreas elevadas, e abaixo vai haver áreas mais rebaixadas, que seriam planícies ou depressões. E há também 3 tipos de planaltos. Primeiro são os planaltos basálticos, que são aqueles que são formados por rochas vulcânicas, aqueles planaltos que têm origem vulcânica. O segundo são os planaltos cristalinos, que eles vão ser justamente formados por rochas metamórficas. E há também os planaltos sedimentares, que são aqueles planaltos formados através de rochas sedimentares. Um outro tipo de relevo é justamente as planícies. As planícies elas vão ser áreas com uma fisionomia plana, ou seja, são paisagens com menos acidentada, que não há tanto, por exemplo, a ocorrência de relevo. Então elas são planas mesmo, literalmente. Então, e elas possuem altitudes menores do que os 2 tipos de relevos que a gente falou anteriormente, que são as montanhas e os planaltos. E eles vão ser formados justamente pela deposição de sedimentos. E como eu mencionei que elas vão ser originadas justamente pela deposição de sedimentos, pelo acúmulo de sedimentos dos outros relevos que eu falei, por exemplo, a montanha e os planaltos, a partir do momento que eles passam pelo processo de erosão, então aqueles sedimentos que são erodidos, eles vão se depositando em algum lugar e aquilo vai formando as planícies. E as planícies, de modo geral, elas são são os lugares mais propícios para a ocupação humana. Mas isso quando elas não estão, por exemplo, não se localizam perto de rios, porque há essa grande possibilidade de inundação. Isso porque quando está no período chuvoso, quando há um grande índice de chuva, essas áreas tendem a se alagar devido à expansão do rio. E vale destacar que as planícies, geralmente elas ficam próximas a áreas litorâneas ou a áreas fluviais, próximo a mares e também próximo a rios, que é justamente porque a água ela vai ter um importante papel nessa questão de planícies, porque ela vai carregando sedimentos que vão justamente formando essas planícies. Então, justamente a planície vai ter como um grande fator de formação justamente a água. E no Brasil nós temos uma planície fluvial muito conhecida, que é justamente a planície do Rio Amazonas. Isso porque com o grande volume de água ele vai carregando bastante sedimentos e em seu entorno vai gerar uma grande planície. Mas devido a ser uma área plana, inclusive ela, apesar do grande volume do rio, não possui um grande potencial hidrelétrico, justamente por causa do seu relevo, que não é um relevo acidentado, não é um relevo alto. Então isso vai consequentemente gerar uma velocidade menor na água do rio, nas correntezas. E por fim, nós temos também as depressões. As depressões são as formas mais baixas do relevo. Elas são quase sempre pequenas altitudes e que são mais baixas que, por exemplo, o nível do mar ou a região em seu entorno. E elas geralmente vão possuir uma superfície plana ou côncava, que é justamente porque elas passaram por um processo de período de erosão. Então, devido a isso, elas são geralmente áreas baixas. E existem dois tipos de depressões. As depressões absolutas, que são aquelas depressões que são abaixo do nível do mar, é quando o ambiente fica abaixo do nível do mar, e há também as depressões relativas, que é quando ela é mais baixa que o seu entorno, mas ainda assim ela fica localizada acima ou no nível do mar. Um exemplo de depressão absoluta que nós vamos ter é justamente o Mar Morto. O Mar Morto é a área continental mais baixa do mundo e ela é uma depressão absoluta porque fica muito abaixo do nível do mar.
do nível do mar. E as depressões, elas podem ser formadas através de duas formas. A primeira é justamente pelo processo de erosão, que dura milhares de anos. Então, de acordo com os anos, o solo vai se erodindo e daí vai formando as depressões. E um outro fator que vai também ocasionar a formação de depressões é justamente os conhecidos movimentos epirogenéticos que são causados por forças internas da Terra, que é justamente quando uma região afunda por motivo de tectonismo, por motivos internos mesmo da Terra. E dois conceitos que eu falei bastante ao longo da aula, que vale a pena vocês entenderem o que é justamente sobre a altitude e a altura. São termos diferentes, mas ambos estão relacionados, por exemplo, à distância vertical do relevo terrestre. Por exemplo, a altura de um determinado lugar, ela vai ser considerada a distância vertical de sua base até a sua extremidade superior. E já a altitude, por exemplo, ela vai ser medida do nível do mar até a sua altura principal, até o seu topo. E como vocês podem ver aqui nessa imagem, a diferença, por exemplo, a altura, as montanhas têm uma base que não necessariamente é no nível do mar, então a partir dessa base até o topo da montanha é a altura. Já a altitude ela vai ser medida daqui do nível do mar até o topo. Então, você pode ter uma montanha que possui a altura de 1.000 metros, de 1 quilômetro, e ter uma altitude de 4 quilômetros, justamente por causa do nível do mar, por ela estar muito acima do nível do mar. Então, a partir disso você vai poder notar claramente o conceito desses dois, a diferença entre esses dois conceitos, que é de altura e de altitude. Então, galera, essa foi a nossa primeira aula sobre o relevo terrestre. Eu espero aí que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. E se ficou alguma dúvida, você pode também deixar aqui nos comentários que nós vamos responder. E antes de você sair, eu peço aí que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal e também que ative o sininho das notificações. Até a próxima!